O nacionalismo ucraniano, historicamente, sempre foi um movimento em busca de um inimigo. Se não tivesse um inimigo, realmente não teria razão de existir. Todo o processo de Minsk é um esforço para fazer com que a Ucrânia aceite Lugansk e Donetsk de volta ao país, mas com certos direitos de autonomia cultural. Só isso. Mas a Ucrânia não conseguiu. O aspecto interessante de todo esse processo é que o governo ucraniano atual, ou seja, tanto Poroshenko quanto Zelensky, não conseguiu aceitar nem mesmo uma autonomia cultural limitada para essas regiões na Ucrânia, a Ucrânia moderna que eles idealizavam. A única legitimidade deles, dentro da Ucrânia, vem dos nacionalistas radicais que apoiam uma guerra total, se necessário, até o último ucraniano. Bem-vindos todos. É um grande prazer receber conosco o Dr. Nikolai Petro. O Dr. Petro é um renomado cientista político e professor de ciência política na Universidade de Rhode Island. O professor Petro escreveu um livro fascinante intitulado A Tragédia da Ucrânia: O que a tragédia grega clássica pode nos ensinar sobre resolução de conflitos. Professor Petro, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Preciso dizer que estou muito animado por ter essa oportunidade de conversar com o Sr. Dr. Petro. Seu livro mais recente é absolutamente único. Eu li e realmente gostei de aprender tanto sobre as lutas internas na Ucrânia. Isso é algo sobre o qual quase não ouvimos falar aqui no Ocidente. Seu livro faz um trabalho maravilhoso ao mesclar os desenvolvimentos políticos recentes na Ucrânia com um contexto histórico realmente crucial para retratar uma realidade que é muito desconhecida para muitos analistas políticos ocidentais, que pintam a Ucrânia como uma nação sem diversidade. Sua pesquisa destaca o pluralismo cultural e religioso dentro da Ucrânia, ao mesmo tempo em que evidencia fortes laços históricos com a vizinha Rússia. Então, você poderia nos explicar a ideia principal ou a tese do seu livro? Bem, a discussão é colocada no contexto da tragédia grega clássica. E essa é a primeira coisa que eu teria que definir. Porque, segundo os gregos, uma tragédia é uma situação que ocorre devido a eventos que você mesmo criou, mas você não percebe aonde isso vai levar. Em outras palavras, você é o autor da sua própria tragédia. E a incapacidade de reconhecer o quanto você está contribuindo para a condição em que se encontra é a própria tragédia. E eu pensei, enquanto observava, como você corretamente apontou, a diversidade da Ucrânia, que não existem apenas duas grandes identidades culturais na Ucrânia. Existem muitas variações menores. As duas principais identidades que tiveram dificuldade de coexistir nos últimos anos são a identidade ucraniana ocidental, cujo centro cultural está localizado na Galícia, com capital em Lviv, também conhecida como Lvov, e a identidade ucraniana oriental, ou Malorós. As diferentes regiões do leste da Ucrânia têm vários nomes associados a elas, mas geralmente abrangem o que é chamado de Ucrânia da margem esquerda, ou seja, a leste do rio Dnieper, que historicamente foi, eu diria, não uma ou outra, mas ambas, parte da Rússia em sua totalidade e em grande parte de língua russa. As regiões ocidentais, as 4 principais províncias ocidentais com identidade distinta, não pertenciam ao Império Russo. Historicamente, elas pertenciam ao Império Austro-Húngaro e, por um breve período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, à Polônia. Na verdade, uma das coisas fascinantes que destaco no meu livro é como as próprias origens, a recriação do Estado independente da Polônia, ocorreram ao mesmo tempo em que o esforço da Ucrânia Ocidental para criar seu próprio Estado, ambos surgindo do Império Austro-Húngaro. E isso foi realmente uma espécie de luta mítica sobre a qual ouvimos tanto, como aquela entre Rômulo e Remo, ou entre Caim e Abel. Eram 2 irmãos, poloneses e ucranianos ocidentais, presos no Canal de Parto, e apenas um sobreviveu.
neste caso, a Polônia. E a Polônia não poderia existir historicamente sem, de fato, acabar com o direito da Ucrânia Ocidental de ser independente. Bem, com o tempo, a União Soviética absorveu o que era a Ucrânia Ocidental após 1939. Como resultado, temos esse conflito. Embora seja interessante notar que o inimigo histórico do movimento nacionalista ucraniano durante o Império Austro-Húngaro e até 1939 era a Polônia, e eles viam os russos em muitos aspectos como aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas, uma vez que Stalin ocupou aqueles territórios da Ucrânia Ocidental, então parte da Polônia, e os anexou, esse ímpeto ou essa imagem de inimigo mudou da Polônia para a União Soviética. Desde então, eu diria que o nacionalismo ucraniano historicamente sempre foi um movimento em busca de um inimigo. Se não tivesse um inimigo, realmente não teria razão de existir. Isso é realmente fascinante. No seu livro, você destaca que o conflito dentro da Ucrânia existe há gerações, como você acabou de mencionar. Muitas pessoas pensam que ele começou em 2014 ou 2022, mas, na minha opinião, foi nesse momento que passou a ser usado ativamente como uma ferramenta pela OTAN nesse conflito por procuração com a Rússia. Você escreveu que as atuais políticas nacionalistas do governo ucraniano fazem parte do conflito entre dois grupos de ucranianos, como você mencionou, os gálatas e os malorussos, que vêm lutando há gerações sobre quem tem o direito de definir o que significa ser ucraniano. Então, você diria que os movimentos nacionalistas ucranianos realmente buscam criar um etno-estado, uma Ucrânia monoétnica? Existe a Ucrânia onde houvesse alguma igualdade entre as identidades gálata e maloro? A resposta para sua pergunta é não. Eles não tolerariam isso. Toda a ideologia do nacionalismo ucraniano, que ganha destaque com os escritos de Dmytro Dontsov no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, e de outros escritores emigrados, principalmente na Polônia e na Alemanha na época, tem como ethos central criar uma identidade ucraniana distinta e fazer da criação de uma nação em torno dessa identidade a razão de sua existência. Em outras palavras, a nação precisa ser criada para que o povo possa existir dentro dela. De certa forma, há um famoso ditado, acho que de Mazzini, o nacionalista italiano, que disse: "Criamos a Itália, agora é hora de criar os italianos." E, em certa medida, o mesmo problema surgiu para a Ucrânia, porque o único grupo que tinha um senso de identidade nacional mais bem definido eram os ucranianos ocidentais, que tinham a experiência, no contexto legislativo do parlamento austro-húngaro, de constantemente criar partidos políticos, muitos dos quais eram definidos como partidos russos na época, para aproveitar ao máximo as oportunidades limitadas que existiam dentro do Império Austro-Húngaro para que certas nacionalidades desenvolvessem um maior senso de autonomia política e cultural. Isso era reconhecido principalmente pelo Império Austro-Húngaro para os alemães e os húngaros. Depois, havia certas prerrogativas concedidas a tchecos e eslovenos. Mas outras nacionalidades eram vistas como estando em um contínuo, levando talvez a algum tipo de reconhecimento oficial. Mas tudo isso aconteceu muito lentamente, e eventualmente o próprio Império Austro-Húngaro colapsou sob o peso dessas nacionalidades autodefinidas. Uma das últimas a se desenvolver foi, de fato, a identidade nacional ucraniana. Quando ela foi desenvolvida no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, isso acabou levando a uma divisão. Foram criadas duas entidades políticas: a República Ucraniana, em torno da Rada Central em Kiev, cujo objetivo inicial era o federalismo dentro do Império Russo, e uma relação próxima com outros russos, como eles mesmos colocaram.
Havia os Malorós, Velikorós, ou seja, pequenos russos e grandes russos. A Rússia Vermelha era, na verdade, a Galícia. Mas, ao mesmo tempo, havia um movimento contrário vindo de Lviv, a República Nacional da Ucrânia Ocidental, ou ZUN, como era chamada. Eles tinham seu próprio exército e suas próprias ambições, e inicialmente não queriam fazer parte da Ucrânia. Queriam sua própria república separada, que consideravam a verdadeira ou mais legítima Ucrânia. Só em contraste com tudo que mencionei na margem esquerda, ou seja, a leste do rio Dnieper, que é eles simplesmente a Rússia. E Kiev ocupava uma posição ambivalente, porque intelectual e culturalmente era predominantemente russa, mas historicamente precisava ser reivindicada como essencialmente o berço da identidade nacional ucraniana. Assim, seu status era indeterminado, mas tudo a leste de Kiev era essencialmente concedido à Rússia do ponto de vista cultural. No entanto, ambos esses movimentos tiveram uma breve reconciliação no chamado Ato de Unificação, mas os ucranianos ocidentais foram imediatamente traídos pela Rada Central, por Petliura, que vendeu os ucranianos ocidentais e os entregou de volta à Polônia em troca do apoio polonês contra os bolcheviques. In exchange for Polish support against the Bolsheviks. As the first president... Então, como disse o primeiro presidente da República Ucraniana, a República Independente, na época há uma disputa interna interminável entre os ucranianos, porque eles não conseguem decidir quem são, onde estão seus territórios e exatamente pelo que estão lutando. Existe um projeto ainda mais amplo do que o que é atualmente a República da Ucrânia, a Ucrânia Independente, que inclui grande parte de Kuban e as regiões que a Ucrânia invadiu recentemente. Assim, Kursk, Oblast de Belgorod, certos nacionalistas ucranianos aspiram a incorporar essas regiões à Ucrânia também, o que é bastante desconcertante quando se pensa nisso, porque de uma perspectiva nacionalista, você não quer diluir sua identidade central. Mas é isso que a incorporação de grande parte do leste da Ucrânia, e especialmente agora das regiões que fazem parte da Rússia, faria com o coração histórico nacionalista ucraniano das 4 regiões ocidentais. Isso é realmente fascinante e obrigado por compartilhar o contexto. Acho que é muito importante para entender a luta dentro da Ucrânia, realmente identificar o que é um verdadeiro ucraniano de acordo com a ideologia deles. Posso dizer que para os ucranianos ocidentais é uma definição restrita que gira em torno de ser greco-católico e falar ucraniano como sua língua materna essencial. É curioso que na Ucrânia eles não usam o termo língua materna. Eles usam língua estatal, que é a língua oficial. Eu mesmo sempre achei estranho adotar a ideia de que o Estado deve definir sua língua para você, em vez da sua comunidade. Mas sabe, isso é algo com que você se acostuma quando mora lá. Então, é uma definição muito direcionada às pessoas que vivem em Lviv, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk e partes de, Volyn, sim, e partes de Volyn. Sempre as partes do sul de Volyn. And parts of Volyn, the southern parts of Volyn, always. And the rest of Ukraine, and I'm talking... E o restante da Ucrânia, e aqui estou falando tanto da Ucrânia Central quanto da Oriental, basicamente fala uma mistura. Eles às vezes são greco-católicos, mas predominantemente ortodoxos, e realmente não se encaixam na imagem do que seria um verdadeiro ucraniano. Então a luta desde a década de 1930 na política ucraniana tem sido a tentativa de impor essa definição como a correta, de conceder mais direitos, por assim dizer, a essa definição de ucranianos, e como resultado da pressão social e da política governamental, ao longo do tempo, o mais rápido possível, eliminar os outros ucranianos, seja mudando seu comportamento para que adotem uma nova definição de si mesmos como ucranianos e mudem seu comportamento ou forçando-os a sair. E os comentaristas ocidentais retratam o conflito entre Ucrânia e Rússia sem, é claro, abordar essas questões centrais que você acabou de nos explicar.
as duas identidades ucranianas. Se tirarmos a Rússia da equação, o conflito interno ucraniano ainda existiria hoje? Bem, essa é uma questão complicada, porque a existência da Rússia é a razão para outra identidade ucraniana. Em outras palavras, há duas outras formas de descrever uma grande parte da população ucraniana, além de galiciana ou ucraniana. Historicamente, eles foram chamados de Malorós, ou pequenos russos, ou Yuzhno-Rone, que significa russos do sul. E deixando de lado os eventos da guerra da última década, ambas essas definições foram gradualmente desaparecendo. Ambas essas definições, mas historicamente eram as definições predominantes ao longo dos séculos XVIII, XIX e início do século XX, que eram de uso comum. Todos os grandes escritores ucranianos, pelo menos, não necessariamente se identificando assim, mas usando o termo de forma intercambiável, usavam Malorós junto com o ucraniano. Shevchenko, o grande poeta nacional ucraniano, referia-se, entre outras coisas, ao povo como Malorós, embora a região em si esteja na fronteira. Então, Ucraina, Krai significa região, ou frequentemente regiões de fronteira. Portanto, a existência da Rússia é o motivo do contraponto à identidade nacionalista. Mas você poderia dizer o mesmo sobre a relação entre a Polônia e a Ucrânia Ocidental. A Ucrânia Ocidental existe como um contraponto à identidade polonesa. E a Polônia vê as 4 regiões ocidentais como se chama? Enfim, os territórios orientais. São territórios orientais. O maior cemitério militar polonês fica no centro de Lviv. E novamente a terminologia ali é Lviv em ucraniano, Lviv em russo e Lvov em polonês também. Então é interessante ver a Polônia apoiando o atual governo ucraniano por sua posição anti-Rússia. Mas como sabemos, qualquer pessoa que acompanha a política polonesa sabe que o movimento nacionalista polonês tem uma reputação muito ruim na Polônia em geral e na política e história polonesas. Uma das exigências tradicionalmente feitas pelo parlamento polonês é o reconhecimento do genocídio de poloneses por nacionalistas ucranianos ocidentais no início dos anos 1940, o massacre de Volhynia. Massacre de Volhynia, é? E claro, Polônia e Ucrânia ainda estão brigando pelo direito de exumar esses restos mortais. E eu acho que a Ucrânia... Certo. Isso faz parte de uma história maior. Não acho que a exumação seja apenas o final do processo de reconhecimento da própria história. E o debate histórico ficou preso nessa questão do reconhecimento, porque uma vez que o genocídio ou o massacre é reconhecido, então é possível tratar os restos exumados com respeito. Mas aparentemente, ambos os lados estão relutantes. Eles não conseguem chegar a um acordo sobre quem é o culpado. Quem é, essencialmente, o responsável por esses eventos. E só para acrescentar para nossos espectadores que não estão familiarizados com as diferenças entre o oeste da Ucrânia e o centro ou leste do país, o idioma ucraniano falado no oeste da Ucrânia é, como você mencionou, uma mistura de polonês, um pouco de húngaro e outras influências. Não pode ser classificado como um verdadeiro idioma ucraniano, porque é fortemente influenciado pela cultura e pela língua polonesa. Então, acho que muitas vezes é um equívoco pensar que o que o oeste da Ucrânia representa hoje em dia é a verdadeira Ucrânia. Mas, na realidade, é muito mais uma mistura do seu passado histórico, como você mencionou. A língua ucraniana clássica começou com Kotlyarevsky. Kotlyarevsky basicamente definiu o tom para o ucraniano clássico. Ele era de Poltava, que fica a leste do Dnieper. O esforço para construir um discurso ucraniano adequado, que fosse refletido por uma grande faixa do território sul do Império Russo, foi realizado pela Universidade de Kharkov, a Universidade Imperial de Kharkov, e, claro, com o apoio de círculos liberais na corte de São Petersburgo. Eles incentivaram isso não por razões separatistas,
mas como uma forma de reconectar-se com as raízes de uma tradição proto-eslava mais antiga. Esse também é um aspecto importante desse discurso a ser lembrado. O nacionalismo é um fenômeno político muito recente. Enquanto as interações culturais e as origens do que hoje consideramos nacionalidades distintas se misturaram e só começaram a se diferenciar de forma mais clara por volta do século XVII. Mas mesmo então, sabemos pela correspondência e pelos documentos de Bohdan Khmelnytsky e pelos vários tratados assinados entre o Hetmanato Cosaco e o Czar em Moscou, que os dois termos, ucraniano, referindo-se à região geográfica, e Malorós, ou às vezes apenas Ruski, significando russos, eram as formas comuns de definir as pessoas que viviam na Ucrânia e que eram distintas por sua identidade religiosa, como ortodoxos, em contraste com os católicos poloneses. Assim, a maneira clara de distingui-los era chamá-los de todos russos, significando com isso ortodoxos de qualquer nacionalidade, sendo súditos do czar de todos os russos, russos sendo um conceito pluralista, plural. A Semij Romakera Romanov, no início do século XX. Na Ucrânia pós-Maidan, que papel os governos dos ex-presidentes ucranianos Poroshenko e Zelensky desempenharam na promoção da identidade da Galícia, provavelmente em detrimento de negar protagonismo a milhões de ucranianos que vivem no sul, leste e centro do país, como você mencionou? Certo. Embora eu ache que se possa argumentar que eles também não fizeram muito pela autonomia dos ucranianos ocidentais. Em outras palavras, a verdadeira ambição de todos, não apenas do pós-Maidan, mas do pós-2004, acho que Kois Bandarenko, que é um analista ucraniano muito interessante, aponta que os eventos de 2014 foram realmente desencadeados por Viktor Yushchenko, o presidente Yushchenko, em 2004, e o grande conflito sobre a eleição de 2004 e quem realmente a venceu, Yushchenko ou Yanukovych. Yanukovych, devemos dizer em retrospecto, concedeu graciosamente a vitória a Yushchenko, que fez uma bagunça, deixando o cargo 4 anos depois com uma taxa de popularidade de apenas 6%, levando diretamente à vitória de revanche de Yanukovych. E grande parte dessa insatisfação com Yushchenko veio por causa de sua insistência em enfatizar o componente ucraniano ocidental da identidade multinacional ucraniana, em detrimento de todas as outras identidades. E aqui não estamos falando apenas dos ucranianos malorrussos, mas também de pessoas de origem húngara, casamentos mistos no sudoeste da Ucrânia. Estamos falando de poloneses, estamos falando de romenos e búlgaros, que têm suas próprias comunidades e, eu diria, sofrem as mesmas restrições em relação às suas identidades que os ucranianos de língua russa. Eles frequentemente dependem do russo como língua comum entre, eu diria, as minorias nacionais da Ucrânia, porque não há reconhecimento legal do status de minoria para nenhuma nacionalidade na Ucrânia. É uma agenda nacionalista rígida, e isso antecede qualquer conflito militar. Isso antecede até mesmo 2014. Houve o notável, e na minha opinião, em grande parte positivo para a Ucrânia, exemplo histórico da Lei Linguística de 2012, a Lei Kivalov, e agora me esqueço do coautor, a Lei Linguística Kivalov, que tinha um coautor, permitia que qualquer região da Ucrânia, com uma população de 10% de minoria linguística, utilizasse esse idioma secundário em documentos legais localmente. Isso foi aprovado em 2012 sob Yanukovych, mas também foi o primeiro ato revogado pelo governo do Maidan, o governo que assumiu o poder após o Maidan. Houve muita surpresa em círculos ocidentais e tentaram minimizar a importância disso, mas isso diz muito sobre o que foi o Maidan. O Maidan foi o golpe das seções militarizadas e nacionalistas militantes do oeste da Ucrânia, que financiaram a ocupação de Kiev, principalmente Kiev, e não tanto outras áreas. Eu morava na época em Odessa,
E posso dizer que muitas pessoas, não posso falar em percentuais, mas diria que a resposta típica, ficaram perplexas com o que estava acontecendo em Kiev e decepcionadas com o quanto estava sendo feito, com a pressão que os grupos paramilitares estavam exercendo sobre o governo legal, e por que o governo legal não estava respondendo. De fato, o governador interino na época, Nikolai Skorik, foi um dos que pediu a imposição da lei marcial para acalmar o país e determinar o futuro curso de ação dentro de um quadro legal. Mas é claro que o próprio Maidan antecipou isso e impediu, eu diria, qualquer tipo de reconciliação política. Porque, como seus espectadores devem se lembrar, em 22 de fevereiro de 2014, houve um acordo negociado pelos estados da UAE para permitir uma transição pacífica de poder de Yanukovych para um governo interino liderado por um dos líderes da oposição, um parlamentar na época chamado Arseny Yatsenyuk, com eleições antecipadas a serem realizadas dentro de um ano, até fevereiro de 2015. Mas as ruas, os militantes, anteciparam isso ao invadir o parlamento, tomar o controle e impedir que os parlamentares existentes ocupassem seus assentos. E o que fez a diferença para que esse golpe fosse realizado foi que os governos ocidentais que haviam assinado e ratificado aquele acordo, no dia seguinte disseram que não iriam defendê-lo. E Yanukovych, nesse meio tempo, naquele dia, no dia seguinte, havia partido para um comício político em Kharkov. E em Kharkov, ele foi removido do poder, e ninguém o defendeu, o que teria sido, naquele momento, a defesa da ordem constitucional. Infelizmente, as pessoas viram isso como uma defesa do próprio Yanukovych. E isso é lamentável, porque se os líderes políticos tivessem tido a visão, na época, de defender a transição constitucional de poder, provavelmente nada disso teria acontecido. É justo dizer que Yanukovych foi o último presidente democraticamente eleito da Ucrânia? Não, provavelmente não, porque a democracia não exige muito. Ela só pede uma contagem de votos e uma porcentagem. A porcentagem pode ser 51% ou algo assim. Pode ser grande, pode ser pequena. Só precisa ser uma maioria simples. E parece que após todo o caos que o país enfrentou em 2014, a eleição de Poroshenko foi uma eleição que ele venceu essa eleição. E até mesmo Vladimir Putin, o Vladimir Putin da Rússia, aliviou as tensões na época dizendo: reconhecemos a legitimidade dessas eleições e esperamos que elas levem a uma resolução do conflito na parte leste do país. O que, no entanto, ao invés de resolver, Poroshenko instituiu, ou melhor, continuou, o que seu predecessor interino, Alexander Turchinov, havia instituído como uma operação antiterrorista. Uma operação antiterrorista nas regiões de Lugansk e Donetsk. E então, 2 anos depois, ele mudou novamente a designação da operação antiterrorista para uma defesa aberta da Ucrânia. Então eu acho que foi apenas uma operação militar e retroativamente designaram a Rússia como motivo para o início dessa operação militar, mesmo que ela não tenha sido iniciada como uma operação militar contra a Rússia, mas sim como uma operação antiterrorista contra os insurgentes na época em Donetsk e Lugansk. E então houve todo tipo de confrontos. Isso levou aos acordos de Minsk-Brest e depois aos acordos de Minsk II. Nos 8 anos seguintes, muitos esforços foram feitos para que a Ucrânia aceitasse e implementasse os termos de Minsk II, mas eles sempre os rejeitaram e encontraram maneiras de evitar sua implementação. Quando o lado russo hoje argumenta que não quer apenas mais um cessar-fogo, mas sim um tratado de paz abrangente com a Ucrânia, acredito que isso reflete em grande parte os 8 anos de negociações mal sucedidas na tentativa de implementar o Minsk II. Essa foi a experiência de todos os participantes do processo de Minsk II de 2015 a 2022.
Acho que seu livro faz um excelente trabalho ao discutir as origens do movimento de extrema-direita na Ucrânia, e esse certamente é um dos principais temas atualmente. Você observou que a extrema-direita não se vê de forma alguma subordinada ao governo, mas sim como um instrumento paralelo de controle popular. Enquanto Kiev seguir o caminho do desenvolvimento da Galícia, a extrema-direita está satisfeita e, grosso modo, não haverá outro golpe ou tentativa de golpe. Claro que isso mina os princípios de uma democracia liberal, já que na Ucrânia pós-Maidan, o pluralismo cultural e a liberdade de expressão, seja cultural ou religiosa, têm sido literalmente perseguidos. O surgimento da extrema-direita é evidentemente um tema à parte, mas talvez muito brevemente você poderia nos explicar como ocorreu essa transformação. O processo de transformação de um movimento marginal da Galícia em, efetivamente, uma estrutura de poder paralela na Ucrânia moderna? Acho que duas coisas contribuíram para esse crescimento, que foi lento, mas impressionante em seu controle gradual sobre as instituições governamentais. Uma delas é o financiamento de fontes da Ucrânia Ocidental, ou melhor, devo dizer, de fontes de emigrantes, ou seja, emigrantes ucranianos. O financiamento vem no início dos anos 1990 da imigração ucraniana e, eventualmente, eles também são abraçados por fontes de financiamento ocidentais, que são pró-democracia. Então, várias organizações financiadas por Soros, mas também o National Endowment for Democracy e todos os diversos movimentos pró-democracia. O motivo para isso não tem nada a ver com essas organizações em si, ou devo dizer com as organizações nacionalistas ucranianas ocidentais, tem a ver com o fato de que elas estão lutando contra a influência russa. Assim, enquanto eles lutam principalmente contra a influência cultural russa, o que significa que também estão lutando ou tentando suprimir o impacto de outros ucranianos na política ucraniana, especificamente daqueles que são predominantemente falantes de russo ou têm afinidade com a Rússia. Essa identidade por si só faz com que, aos olhos dessas organizações ocidentais, eles sejam considerados, entre aspas, pró-Rússia. Então Yanukovych, que não é pró-Rússia, passa a ser alvo e rotulado como pró-Rússia. Ele não é pró-Rússia, ele é pró-Ucrânia, mas pró-leste da Ucrânia. Ele apoia os industriais do leste da Ucrânia. Ele quer que os territórios do leste da Ucrânia, que são os maiores contribuintes para o PIB e têm a maior população, também sejam os mais influentes no parlamento ucraniano. Os nacionalistas ucranianos do Oeste usam isso como argumento para obter apoio político e financeiro do Ocidente, simplesmente rotulando tudo a leste do rio Dnieper como pró-Rússia ou como exemplo de influência russa. E claro, não é nada disso. É simplesmente a realidade histórica do leste da Ucrânia, como ela existiu, eu diria, desde tempos imemoriais. Então, essa tem sido a principal influência em termos de sua ascensão constante ao poder. O que levou, acredito, em 2010 ao Partido Svoboda. Mas, na verdade, há definições muito intrincadas e nuançadas para os conhecedores sobre o que Svoboda significa. Significa nossa Ucrânia também, ou nossa Ucrânia dada por Deus. A organização nacionalista, que na época foi condenada pelo parlamento da UE e da qual pediu que outras forças políticas na Ucrânia se distanciassem, conquista 10% das cadeiras, o que é o máximo que uma organização claramente nacionalista de direita já conseguiu no parlamento. Mas o que realmente muda o cenário e coloca a extrema-direita no centro da política ucraniana é, claro, o Maidan e o conflito, as mortes no Maidan. O Partido Svoboda, o setor direito e seu conjunto de organizações menores, que são coordenadas pela elite política de direita no oeste da Ucrânia. Todos esses partidos, desde o início, desde o final de 2013, já entendiam ou previam que isso se tornaria um conflito militar.
And in order to prevent the use of the Ukrainian Para evitar o uso da polícia ucraniana e das forças policiais militarizadas contra os apoiadores do Maidan, eles sabiam que precisavam se armar. E, de fato, contrabandearam armas para Kiev. Eles tomaram arsenais em toda a Ucrânia Ocidental e começaram a estabelecer uma resistência militar, que se mostrou eficaz em janeiro e fevereiro. No final de janeiro, ocorreram os primeiros confrontos com mortes e tiroteios, seguidos por mais tiroteios em fevereiro. Isso foi resultado do fato de que havia duas entidades militares bem armadas lutando em Kiev. O restante da história do Maidan e do conflito no leste da Ucrânia é simplesmente a extensão desse conflito militarizado em Kiev para o resto do país. Felizmente, houve regiões onde isso foi evitado. Felizmente em Odessa e na maior parte do sudoeste e oeste da Ucrânia, porque a população russa local já havia sido essencialmente e efetivamente suprimida ali. Mas o público-alvo dessa campanha militarizada estava claramente no leste. Por isso você vê não apenas conflitos militares em Donetsk e Lugansk, mas também em Kharkov e em menor grau em outras regiões. Eu explico no meu livro porque apenas 3 regiões caíram, ou, digamos, se separaram da Ucrânia e buscaram se juntar à Rússia. São elas, Lugansk, Donetsk e a República Autônoma da Crimeia. Muito disso tem a ver com a composição local, a relação dos políticos locais com os oligarcas locais, o quanto os oligarcas estavam dispostos a financiar milícias locais e se havia um verdadeiro impulso popular por trás dessas milícias, como aconteceu em Lugansk e Donetsk e, obviamente, também na Crimeia. Mas o exemplo da Crimeia, a transição sem derramamento de sangue, também era o ideal que os insurgentes em Lugansk e Donetsk desejavam, mas não teve sucesso porque a Rússia não os apoiou. Eles não receberam apoio naquele momento. Eles queriam uma reintegração pacífica. A Rússia queria isso, de 2014 até 2022. Todo o processo de Minsk foi um esforço para fazer com que a Ucrânia aceitasse Lugansk e Donetsk de volta ao país, mas com certos direitos de autonomia cultural, só isso. Mas a Ucrânia não conseguiu. O aspecto interessante de todo esse processo é que o governo ucraniano atual, ou seja, já sob Poroshenko e Zelensky, não conseguiu aceitar nem mesmo uma autonomia cultural limitada para essas regiões na Ucrânia. A Ucrânia moderna que eles imaginavam que o país deveria ser hoje. Então Zelensky se elegeu com uma plataforma de paz e é falante de russo. Ele cresceu em Kryvyi Rog, que é uma cidade de língua russa, e um grande centro industrial. Quando você olha para as entrevistas que ele deu naquela época, ele falava sobre acabar com a guerra no Donbass, sobre reunificação e sobre a importância de permitir que ucranianos de língua russa falassem russo. Claro, isso mudou completamente e agora sua retórica é totalmente diferente. É muito russofóbica, mas também tem como alvo os ucranianos. Milhões de cidadãos ucranianos que, assim como ele, cresceram falando russo. Então, para mim, isso significa que o movimento de extrema-direita, essa ideologia da Galícia, realmente se transformou e teve um grande efeito na política ucraniana. Quão poderoso é o movimento de extrema-direita na Ucrânia de Zelensky hoje? Bem, enquanto o conflito militar continuar, o confronto pode ser usado para criar hostilidade. Uma das razões pelas quais o lado ucraniano reluta em se envolver em negociações de paz de longo prazo, não apenas um cessar-fogo, que lhes permitiria se rearmar e potencialmente evitar admitir a derrota, é que eles sempre podem permanecer em um modo de antecipar a reconquista dos territórios perdidos. Mas o que a Rússia busca é evitar isso, definir os termos do relacionamento e seguir em frente para uma relação melhor. Mas, como Putin diz, isso começa com o reconhecimento da derrota da Ucrânia e os ucranianos reconhecendo que perderam o conflito militar e precisam buscar a paz. Então a pergunta, como eu entendo que você faz, é: por que ele está seguindo essa política?
Bem, neste momento, ele se colocou em uma situação muito difícil. Sua única legitimidade dentro da Ucrânia vem dos nacionalistas radicais, que apoiam uma guerra total, se necessário até o último ucraniano. Isso foi declarado conscientemente por vários líderes nacionalistas ucranianos, especificamente porque qualquer outra Ucrânia não valeria a pena viver. Portanto, se todos os ucranianos tiverem que morrer para serem mártires pela causa de uma Ucrânia diferente, uma Ucrânia totalmente ucraniana, então que assim seja. Esse é o destino. Mas não existe um partido pela paz no qual Zelensky possa confiar, porque ele não permitiu que tal partido tivesse voz na política ucraniana desde antes do início da guerra. Since before the beginning of the war, the assault on O ataque à mídia, a mídia popular no leste da Ucrânia e, portanto, numericamente, a mídia mais popular do país, começou no início de 2021 com as sanções internas que ele próprio impôs, ou melhor, que o Conselho de Segurança e Defesa Nacional recomendou e ele assinou, contra Viktor Medvedchuk, um proeminente oligarca ucraniano, político e ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano Kuchma, além de vários outros veículos políticos ucranianos. Assim, a propriedade de toda a mídia privada foi essencialmente retirada das mãos privadas e colocada nas mãos de pessoas que eram no mínimo leais a Zelensky, leais ao regime. at least loyal to Zelensky, loyal to the regime. And Isso começou e acentuou ou acelerou as hostilidades no leste da Ucrânia, e eu diria permitiu uma transição mais fácil nos primeiros dias, ou melhor, nos primeiros meses do conflito militar em 2022, para simplesmente nacionalizar tudo. Então, neste momento, ainda temos o que é chamado de Teleton unificado. Existe uma única fonte de notícias para todo o país, e todos os outros, comentaristas, blogueiros, eu não diria que há muito jornalismo, mas basicamente blogueiros de internet, fazem isso por sua própria conta e risco. Todos os veículos de mídia independentes foram fechados ou forçados a se mudar ao exterior. Agora, o que é interessante notar é que esses sites continuam entre os mais populares na Ucrânia. Eles têm o maior número de seguidores e pessoas bem conceituadas, certamente não pró-Rússia, mas analistas independentes. Aqui eu citaria alguns nomes como Sergei Datsyuk, Andrei Yermolayev, Alexei Arestovich, que foi conselheiro do presidente Zelensky, Andrei Balmezer e Kostya Bondarenko, entre outros. Todos esses estão entre os analistas políticos mais ouvidos. O que eu gosto neles é que não falam apenas sobre eventos atuais. Essas pessoas, em particular, tentam colocar esses acontecimentos em um contexto mais profundo da história e da consciência ucraniana, o que os torna especialmente interessantes para mim. Mas se você olhar para um veículo de mídia popular, ainda o Strana Punua, ele precisa mudar constantemente seu nome de domínio para escapar dos censores ucranianos e da UE. O site dos jornalistas ortodoxos independentes da Ucrânia também foi suprimido e tentou encontrar refúgio em outros domínios. Esses são dois sites muito populares que as pessoas tentam acompanhar, porque, obviamente, qualquer voz alternativa que elas possam obter da Rússia é totalmente suprimida. Mas, com a ajuda de nossos colegas ocidentais, muitos dos comentários dessas pessoas também são ocasionalmente removidos da internet por um tempo. Então, o que o futuro pode reservar para a verdadeira maioria? Milhões de pessoas na Ucrânia que atualmente se identificam com a identidade ucraniana e ucraniana, Malorós. Bem, isso meio que segue o que eu esqueci de dizer em resposta à sua pergunta anterior. Guerras não podem durar para sempre. Guerras se alimentam do ódio, e enquanto o ódio ao inimigo puder ser sustentado, a guerra pode ser sustentada e justificada. Por qualquer motivo, quando a paz chega, quando há um acordo de paz, torna-se impossível sustentar o ódio. E como resultado, tudo aquilo que antes não era possível volta com força total, volta à consciência das pessoas, volta às famílias das pessoas. Lembre-se, 1 em cada 5 ucranianos tem parentes próximos na Rússia.
Agora, você ouve muitas histórias. Eles não se falam, ou eu não consigo mais falar com essas pessoas. They don't talk, I can't talk to those people anymore. I don't want to say, I don't want to discuss any politics. Eu não quero dizer, sabe, não quero discutir política. Seguimos caminhos diferentes, tudo bem, isso é compreensível em um contexto de guerra. Mas depois de 1 ano, 2, 3, 5, o que você faz quando seu filho pequeno pergunta: o que aconteceu com, sabe, o tio em Tambov, ou seja lá onde for? Por que nunca ouvimos falar dele? Posso visitá-lo? Todas as realidades humanas voltam à tona. Não há nada de peculiar nisso. Isso aconteceu em todas as guerras. Gosto de lembrar, especialmente aos telespectadores americanos, que tivéis grandes conflitos militares com o México. E daí, tomamos mais da metade do país. Metade do território mexicano agora é o oeste dos Estados Unidos. E então? Is now the Western United States. And so what? Americans go and vacation. Os americanos vão de férias, têm residências, gostam de passar tempo na Baja Califórnia e fazem todo tipo de coisa. A vida eventualmente segue em frente. Portanto, não se pode de forma alguma extrapolar como será o relacionamento 5 anos após o fim de um conflito com base no que é hoje. E 5 anos é um período relativamente curto. Consigo facilmente imaginar, porque vivi isso pessoalmente quando jovem na Europa Ocidental, como uma geração mais velha mantinha seus ressentimentos em relação aos alemães. Quando morei na Alemanha naquela época, ainda jovem, viajava e ia para a Holanda e outros lugares. Pessoas de certa idade, se você falasse alemão com elas, eram hostis ou simplesmente não conversavam com você. Claro que para os jovens isso não fazia diferença nenhuma, 20 ou 30 anos após a guerra. 20 or 30 years after the war. And not to mention today, it's not. E sem contar que hoje em dia isso dificilmente é uma questão reconhecível. Portanto, não prevejo nada diferente ou incomum acontecendo nesse futuro relacionamento entre Rússia e Ucrânia. O que vai acontecer depende de quão rapidamente a normalidade, relações normais de vizinhança será restabelecida. Acho que a Rússia vai tentar fazer tudo o que puder para restaurar essas relações, porque é do seu próprio interesse, e para ter uma relação o mais próxima e íntima possível com a Ucrânia. Muitos ucranianos do Oeste, mas outros também, que sofreram perdas neste conflito, provavelmente ficarão relutantes em fazê-lo. No entanto, eu não apostaria nada sobre as atitudes dos filhos ou netos deles. I would put no bets on their children's or grandchildren's attitudes, however. É possível que a Ucrânia exista como uma nação próspera, sem se reconciliar e restabelecer laços com a Rússia? Porque eu imagino que uma vez que o conflito termine, como você disse, haverá uma reaproximação natural das conexões humanas ao longo do tempo. Mas também, em um nível europeu mais amplo e talvez até eurasiático, qual é o papel da Rússia nesse arranjo de segurança que precisará ser discutido para que a paz duradoura realmente se torne uma realidade? I don't think Ukraine and its Não acho que a Ucrânia e suas escolhas sejam realmente a razão dos dilemas de segurança da Rússia. Na verdade, trata-se mais da postura adotada pela aliança da OTAN ao longo dos anos 1990, não vendo a Rússia como um potencial parceiro, rejeitando o pedido de adesão da Rússia à OTAN 4 vezes, e não oferecendo nenhuma esperança ou perspectiva de que ela pudesse um dia fazer parte do quadro militar e de segurança da Europa, sempre mantendo-a de fora. E claro, estar de fora inevitavelmente faz com que você desconfie das intenções daqueles que o mantêm afastado. Acho que tudo isso chegou a um ponto crítico, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar. in Ukraine, but it could have come anywhere. It could have come at any peripheral point. Isso poderia ter acontecido em qualquer ponto periférico, caso a OTAN tivesse feito o mesmo esforço para absorver totalmente e transformar a Ucrânia em um baluarte anti-russo, para construir, como sabemos, bases da OTAN no sul com financiamento britânico, bases navais que desafiariam a supremacia da Rússia no Mar Negro. O Mar de Azov é independente, mas essencialmente o Mar Negro é o principal ponto de discórdia, na minha opinião. A cada passo, essencialmente desencorajando,
E não só a OTAN, aliás, mas também a União Europeia, como vimos após as negociações do Maidan e nos eventos que antecederam e sucederam o Maidan. O Tratado de Associação com a UAME, já em 2013, continha cláusulas que impediam a preservação do que era, na época, um status de isenção comercial muito lucrativo para produtos ucranianos, não apenas na Rússia, mas em toda a CEI por meio da Rússia. Not just Russia, but the entire CIS through Russia. And the EU association, the EU insisted. E a associação com a UE. A UE insistiu que a Ucrânia abrisse mão desse privilégio e olhasse apenas para a UA. Novamente, realmente criando uma dicotomia, uma divisão entre ou você está conosco ou está contra nós. Essa foi, infelizmente, a política da UA. E o impacto líquido, na minha opinião, foi enfraquecer muito a posição internacional e fraturar a unidade da UA. Eu nem acho que isso tenha prestado um grande serviço à OTAN, porque não acredito que a segurança de um país seja melhor medida pela quantidade de dinheiro gasto em armamentos, mas sim pela coesão da aliança. Eu disse há alguns anos que não há exemplo na história de um país prosperar tornando um vizinho muito maior e mais rico em seu inimigo. Isso é apenas bom senso. E acho que você não consegue pensar em um exemplo histórico disso. And I think you cannot think of a historical example of that. So to the extent that Ukraine's ambition. Na medida em que a ambição da Ucrânia é ser inimiga da Rússia e fazer da Rússia sua inimiga, ela está dando um tiro no próprio pé. No entanto, a questão não deve ser colocada como bem, seja amigo apenas dos russos, ou como uma simples mudança da OTAN para a Rússia, porque isso tem suas vantagens, mas também tem seus inconvenientes. Para começar, a UE e a OTAN não estão prontas para abrir mão. Elas ainda estão agarradas, ainda segurando a Ucrânia com todas as forças. A solução ideal, e eu acho, aliás, que esse é o caminho adequado para se chegar a um acordo negociado, seria que todas as outras partes se afastassem e deixassem ucranianos e russos lidarem diretamente entre si. Isso, acredito, levaria aos melhores resultados. That I think will lead to the best results. I don't see any reason why Ukraine couldn't say. Não vejo razão para que a Ucrânia não possa dizer, tendo provado no campo de batalha que os ucranianos estão dispostos, em grande número, a morrer pela existência e sobrevivência de seu país, que esse ponto agora está bem estabelecido. E acho que a Rússia não tem objeções em aceitar a existência da Ucrânia, mas não como inimiga, não como uma inimiga declarada da existência de fato da Rússia, como nacionalistas radicais repetidamente afirmaram, mas sim como um país neutro. E acredito que seria muito vantajoso para a Ucrânia olhar para os exemplos de países neutros que prosperaram entre blocos hostis, Finlândia, Chipre, Áustria e Irlanda, só para citar os países europeus, todos os quais, muitas vezes e ao longo da história, foram mais seguros e se saíram melhor do que seus vizinhos, que foram arrastados ou aderiram a uma ou outra aliança militar antagônica. Antagonistic military alliance. If that arrangement. Se esse arranjo pudesse ser alcançado, acho que não há motivo para supor que a Ucrânia não conseguiria se manter e afirmar sua independência, sua verdadeira soberania, tanto em relação à Europa quanto à Rússia, buscando favores de ambos de forma igual e jogando sabiamente um contra o outro, como Yanukovych estava tentando fazer em 2013. No final de 2013, com o acordo de associação com a UE, isso teria levado a uma expansão e manifestação ótimas da soberania ucraniana. E acredito que provavelmente ainda é o melhor caminho que poderia ser recomendado à Ucrânia. E talvez a última pergunta de hoje, professor. Eu adoraria saber sua opinião sobre isso. As negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia parecem ter estagnado. Enquanto os Estados Unidos dizem que querem a paz, também são claramente um co-beligerante e continuam fornecendo armas para a Ucrânia. A Europa é muito transparente quanto às suas intenções, está pressionando para que o conflito continue. Qual é a sua visão sobre o estado atual das conversas de paz e qual a probabilidade de vermos algum progresso significativo em breve? É impossível dizer.
Eu nem concordo que as negociações de paz tenham estagnado. As negociações de paz são um processo que inclui encenações diplomáticas. E a encenação diplomática que estamos vendo agora... não, isso é inaceitável. Aliás, vamos nos encontrar em Genebra no próximo mês para discutir isso. Mas, em particular, não em público. A encenação pública vai continuar por muito tempo. Eu não me lembro quanto tempo duraram as negociações entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte, mas lembro da tolice que cercou os primeiros meses sobre se deveríamos sentar em uma mesa quadrada ou redonda. Quem apertaria as mãos? Quem diria o que para quem? Tudo isso, infelizmente, faz parte do processo de negociação como ele é entendido hoje em dia. E isso diz muito pouco sobre as discussões que estão acontecendo nos bastidores, por meio de canais paralelos, sobre as quais não saberemos por muito tempo. Ouviremos rumores a respeito, que não serão confirmados. No entanto, em um belo e ensolarado dia, vamos acordar e descobrir que o memorando foi basicamente acordado e que todos estão mais ou menos de acordo com ele. E as pessoas que no mês passado não conseguiam imaginar fazer algo do tipo, hoje estão declarando vitória. E essa é a parte mais importante da encenação, porque tudo acaba se fechando em um ciclo completo. Primeiro, você começa com a encenação, depois passa pela barganha, pela negociação difícil e acaba voltando para a encenação. Nós vencemos, todo mundo venceu, eu venci, você venceu e assim por diante. Ou, o que você fez? Não, eu não reconheço que o que você define como vitória seja realmente vitória. O que eu consegui foi a verdadeira vitória. Então eles vão explicar como derrotaram todos os outros e conseguiram um acordo melhor. E esse é o processo diplomático normal em ação. E nós realmente deveríamos, tenho certeza de que seus telespectadores serão sofisticados o suficiente para enxergar isso e entender que estamos nisso a longo prazo. Ninguém está ansioso. Ninguém está ansioso para conseguir um cessar-fogo, porque se você evita um cessar-fogo, a própria evitação do cessar-fogo cria pressão para uma paz mais duradoura. Esse é o principal instrumento. E como muitos diplomatas já apontaram, não há absolutamente nenhuma inconsistência entre lutar e negociar ao mesmo tempo. Quero dizer, essa foi justamente a definição de diplomacia e política que Karl von Clausewitz nos deixou no século XVIII, ou melhor, nos séculos XVIII e XIX, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, espere ver as duas coisas continuarem até que se atinja um ponto de saturação, até que ambos os lados tenham tido o suficiente. Às vezes me perguntam por que as guerras continuam, por que elas começam até mesmo. Quero dizer, parece ser algo tão ruim, é isso que as pessoas não entendem. Meus alunos frequentemente não entendem. As pessoas querem guerras. As pessoas se beneficiam das guerras. Pessoas lucram com a guerra. Grandes indústrias, conglomerados. Pessoas sobem e descem. Carreiras políticas são feitas. Tudo isso é resultado direto da guerra. E enquanto essas pessoas que estão se beneficiando dessa nova condição de guerra estiverem lucrando, há pouca razão para que parem, para que mudem de direção. Mas uma vez que percebem que já tiraram tudo o que podiam dessa guerra em particular, então a iniciativa passa para o grupo de pessoas que diz, bem, neste momento, podemos antecipar que teremos mais lucro com o comércio do que com a guerra. Então essas mesmas pessoas mudam de postura e começam a dizer o oposto do que diziam 6 meses atrás. E novamente, infelizmente, é assim que as coisas funcionam na Realpolitik, no mundo real. A Tragédia da Ucrânia, do Dr. Nikolai Petro, é um livro realmente único e indispensável para quem deseja compreender melhor as causas subjacentes do conflito entre Ucrânia e Rússia e ter uma visão clara das tensões geracionais dentro da própria Ucrânia. Eu realmente gostei do livro e vou deixar o link para o livro do Dr. Petro na descrição do vídeo abaixo. Recomendo muito, muito mesmo. Professor Petro, muito obrigado pelo seu tempo e por essa conversa absolutamente fascinante.
Espero que você volte, porque sei que o público adorou. E eu também tenho muitas outras perguntas para você. Thank you very Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado. Thank you.